Vamos seguir aqui com a nossa discussão. Mais de 20 torcedores do Peñarol permanecem presos na cidade da polícia no Rio de Janeiro após causarem aquele tumulto ontem à tarde. Os torcedores se envolveram em uma confusão na orla da Praia do Recreio antes do jogo do Peñarol e Botafogo pela Libertadores. O cônsul uruguaio trabalha com as autoridades brasileiras para a resolução do problema. E aí, antes de tocar, Ellen, na questão jurídica, a gente tem que falar um pouquinho sobre essa questão da violência no esporte. E nesse caso, chama a atenção porque nós tivemos centenas de torcedores, porque depois que o fato aconteceu, quase 300 foram detidos e levados para essa região lá no Rio de Janeiro, para a cidade da polícia, que vieram de outro país para vir fazer baderna aqui no Brasil. A resposta foi o 5-0, né? Pelo menos isso. Pelo menos essa foi uma boa resposta. Sabe, Lívia, que me dói muito, porque eu até mencionei que o Uruguai é um país que eu amo. Eu sou gaúcha, então eu tô ali na divisa ali, né? Eu gosto de futebol uruguaio, argentino, gremista. Que é aquela coisa do chutão, da coisa meio feia, meio Libertadores. Eu gosto disso, mas é inegável que a cultura latino-americana no futebol é uma cultura não é só latino-americana, porque a gente vai olhar, você tem Stuart Hall falando sobre isso, você tem vários teóricos ingleses falando sobre a questão da violência no futebol, enquanto o futebol se mostra ali como uma arena, né, para você expor certas agressividades e violências, mas aqui é muito evidente. A gente tem a questão do racismo, a gente tem a questão da violência, que vem muito nesse futebol portenho evidente. E aí, assim, eu acredito que só tem uma maneira de você lidar com isso, que é com punição séria. E o que é punição séria? Time que torcida comete esse tipo de coisa, tem que sair, pronto. É simples assim, não disputa. Porque não tem como. Você tem que punir individualmente os torcedores? Beleza, tem que punir individualmente, aí existe a questão do direito para isso. Agora, torcedor é paixão. É uma coisa animal. A torcida é animal. Amo O Segredo dos Seus Olhos, né? Quando fala sobre as paixões no filme, que ele fala sobre as paixões, né? É um diálogo belíssimo. E é justamente para tratar do caso de um torcedor. É paixão, é animal. Então, assim, se você não punir o time, não vai ter jeito de fazer uma torcida entender que ela não pode se portar desta maneira, seja lá onde for. Então, para mim, é isso. É isso que vai resolver. Mas tem alguma entidade séria de futebol querendo fazer isso? Para além dessa questão da punição no esporte, Jaqueline, tem uma questão jurídica também que foi levantada pelo secretário da Segurança lá do Rio. Tem que haver uma discussão a respeito da indenização de cariocas que foram saqueados, colocaram fogo numa motocicleta também, alguns foram roubados, até celular foi roubado também. E aí alguém tem que pagar essa conta. E aí o secretário levantou a questão, quem vai pagar essa conta? É a Federação Esportiva do Futebol lá do Uruguai? É o clube? É o Peñarol? Quem que vai pagar essa conta? Então, na nossa legislação, nós temos aquela situação de punir individualmente o ato daquele que cometeu, tá? Bem falou a Ellen, a punição nessas grandes massas de torcedores, a punição disciplinar é muito bem-vinda, porque você dá uma mensagem, você dá uma resposta num todo. Mas esses atos individuais, daquele que roubou, daquele que saqueou, daquele que bateu, aquela pessoa tem que ser punida. E é difícil, um grupo de quase 300 pessoas, difícil. Como é que você vai identificar exatamente quem fez isso ou aquilo? Mas é difícil. Na nossa legislação, é possível, lógico que é. Nós tivemos um exemplo muito claro naquela terrível ato da garrafada do Palmeiras. Sabe, a investigação foi belíssima. Foram certeiros, né? Foi certeiros. Então, dá para identificar, sim. E a nossa legislação, ela é competente para isso. Identificou, processou, puniu. E aí, indeniza-se nessa punição. Mas é um agravante o fato de estarmos falando de pessoas que moram em outro país? Mas o cometimento tudo acontece aqui, né? Sem nenhuma dificuldade. Não, sem nenhuma dificuldade. Nós temos leis exatamente para punir o ato que acontece aqui. Maravilha.